Gravando! Vamos então para a segunda parte do nosso tema de hoje, que é papel da coragem na construção da realidade que você deseja. Tivemos um intervalinho aí de algumas horas para a gente recuperar o fôlego e agora voltamos com tudo, né, Renata? Com esse tema que é tão profundo da coragem. Muito. E a primeira parte a gente aprofundou, achou que aprofundou, mas agora vocês vão ver como a gente vai aprofundar mais. Mas antes da gente seguir, lembre de compartilhar, de comentar essa nossa live e também ativar o sininho para você ficar por dentro aí de todas as notificações do Com Todas. Manda para aquela amiga para somar a nossa comunidade, porque juntas nós vamos mais longe. Vamos lá então, vamos mergulhar no significado agora da palavra coragem. Porque a coragem, como a gente viu no bloco anterior, ela não é ausência de medo, mas ela é a capacidade da gente agir apesar do medo, né? Essa força interior que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo quando tudo parece tão incerto. A coragem, ela é essa conexão, né, com a nossa essência, com essa luz interna que nos guia e nos dá a certeza que a gente está no caminho certo, né, Renata? Eu queria que você trouxesse um pouco sobre a gente aprofundar um pouco sobre essa ausência de medo. Conseguiu Eu acho, refletir sobre a ausência do medo? eu acho que nunca vai ter ausência de medo, porque a coragem não é a substituição do medo. A coragem é você conseguir dar um passo apesar do medo. Então, eu acho que nunca. Por exemplo, a gente conversou, né, no primeiro episódio, né, na primeira parte, que eu falei assim: eu tenho muita facilidade de ultrapassar meus medos, de ir lá, realizar, fazer. Mas o medo está ali, está vibrando no meu coração. Tem coisas que eu faço, gente, que eu entro com o coração, a boca seca, grudando, mas eu vou lá e faço. Por quê? Porque eu entendo que isso é mais necessário, é mais imprescindível. Eu preciso acalmar o coração com medo e fazer o movimento que tem que ser feito para que eu consiga o que eu quero conseguir. Então, eu acho que a gente nunca vai ter uma ausência de medo. Eu acho que o que tem é você entender o porquê que você está com medo, o que está fazendo o seu corpo tremer diante daquela. Porque às vezes o medo é uma expectativa, né? É uma expectativa que não existe. Você está fazendo uma expectativa de algo que não existe. Talvez um risco, um provável risco, talvez ali um gatilho que você já viveu em outras situações que está ali te dando aquele medo, mas eu entendo que chega um momento ao qual você entende que precisa fazer movimentos, e se responsabilizar pelos seus movimentos, e que você precisa deixar esse medo um pouquinho de lado, entender o porquê que ele está vibrando ali no medo, e falar, não, isso aqui eu já entendi, eu estou com medo, mas eu estou preparada para encarar esse medo, e agora eu vou fazer o meu movimento. Vá com medo, mas vá preparada. O medo é esse lugar do desconhecido, né? Do que é desconhecido para a gente, mas que sempre tem alguém que já foi, né? Então, quando a gente pensa na questão de onde queremos chegar, né? Qual é o nosso objetivo? A gente consegue projetar para frente um caminho a ser traçado que a gente não foi e a gente tem medo. Por isso a questão até dos guias, né, dos mentores, aquela pessoa que já foi, aquela pessoa que já trilhou aquele caminho e ela já viu, né, os monstros que tem pelo caminho. Mas Exatamente. como a gente fala também muito da questão interna, existem lugares, né, que a gente precisa enfrentar que ninguém foi. Então, esse lugar requer a coragem da gente enfrentar os nossos medos, porque ninguém foi naquele lugar que você mesmo não foi, né? Então, a coragem, ela também nos convida a não nos desviarmos, né, dos nossos propósitos, a gente seguir com confiança, abraçarmos, né, com ousadia e a fé como aliadas dessa caminhada. Quando é para fora, quando alguém já foi, a gente se aliar também aos recursos externos das pessoas. E quando é para dentro, a gente ter essa ousadia de olhar o nosso mundo interno, porque ele já é nosso.
né? Não tem como ele ser perigoso para nós mesmas. Já vê que Você você estava está ali, ó, falando. já está fervilhando, tá fervilhando. Você está falando uma coisa que é muito real. Por quê? Por exemplo, vou botar minha jornada dentro do digital, né? Eu não tenho tanto tempo assim de digital, tenho 2 anos e pouco. E há meses atrás, 1 ano atrás, eu tinha coisas que eu não conseguia fazer e eu travava. E travava mesmo, deixei de fazer lançamentos porque eu não conseguia fazer uma página de vendas. Porque eu queria fazer, não tinha dinheiro para contratar, tudo, eu ficava tanto página de vendas. Claro, eu não sabia fazer, eu entrava num giro de ansiedade e eu não conseguia fazer. Quando eu via, o cronograma já tinha estourado e eu falei, não vou fazer mais nada, e eu desistia. Eu já desisti de um lançamento no dia do lançamento, fazendo o lançamento. Eu falei, nossa, isso está uma bosta, não vou fazer mais nada. E eu acho assim, hoje, por exemplo, eu me pego fazendo coisas que lá atrás foram muito difíceis. Eu acho que também você encarar um medo, você ter uma coragem de ultrapassar algumas etapas, está muito diretamente ligada ao equilíbrio emocional, à sua maturidade no processo. Às vezes você não está pronta para fazer aquilo, e não está mesmo, e precisa se acolher para isso, sabe? Às vezes é só maturidade. Você está fazendo tanta coisa, vendo tanta coisa, que você está ali com um excesso de conhecimento. Tem um nome que agora eu esqueci, mas é como se você estivesse ali numa overdose de conhecimento. E chega uma hora que você trava mesmo, e é normal. O problema é que a gente tendencia a não normalizar o erro, não normalizar quando a gente não está pronta, porque a gente sai, né, ali de um lugar social e cultural de que a mulher tem que estar sempre pronta para tudo, né? Tem que sempre fazer tudo perfeitamente correto, né? E eu acho que assim, hoje eu olho para mim em algumas situações e eu digo assim, nossa, olha como é que eu estou encarando isso aqui com muito mais facilidade do que eu encarava antes. Então, é maturidade também, eu acho, sabe? Você ter maturidade ali no processo te dá mais embasamento para você ultrapassar ali um medo que talvez naquele momento o medo já não é mais tão grande. E eu tava rindo, mas com respeito, tá? Rindo de Eu sei, nervosa contigo. a gente, a gente já se conhece, uma cutuca a outra, já sabe até o que está passando na cabeça. E sabe que tu trouxe uma coisa muito fundamental agora, porque tem dois pontos, né? Que um é o medo paralisante por travas emocionais e o medo daquele de você, do desconhecido, aquilo que você não vai dar conta, do risco, das perdas, enfim, esse medo emocional, esse medo subjetivo. Mas você trouxe uma coisa muito importante que é para além do medo, né? É você superar o medo e ainda assim não ter o resultado por conta de estar adiantada no processo, porque às vezes a gente idealiza, né? E a nossa mente, enfim, o nosso conhecimento, que é a ferramenta, né? A gente se enche de conhecimento. Então, na teoria, a gente já sabe. Mas quando a gente vai para a prática, a gente não tem maturidade, às vezes não tem estatura ainda para suportar aquela realidade. A gente não está pronta para ancorar aquela realidade, a gente não tem as habilidades desenvolvidas, a gente já sabe onde quer chegar, sabe a habilidade que. Sabe aquela criança que está aprendendo a falar e não consegue elaborar e se frustra, né? Porque não consegue articular o que quer mostrar? É quase isso, a gente no digital, em coisas novas, às vezes a gente não está realmente pronta para manifestar, para trazer para fora e precisa incubar por mais tempo. E aí essa frustração mesmo, né, de recolher o investimento, né, tipo, não estava pronta para lançar, mas fez o processo até onde foi possível e aprendeu até onde foi possível para que o segundo pudesse acontecer. Então, esse é o acolher, né, que você tá trazendo, que é a gente olhar para o que é real, para aquilo que é possível, né, até onde eu consigo caminhar com os recursos que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, com a identidade que eu já tenho, né, com as habilidades que eu já tenho. Então, nessa costura, eu quero convidar a gente para explorar um pouco esse conceito de realidade, porque a realidade, ela é isso tudo que a gente manifesta no mundo concreto. A realidade é o tangível. E é o oposto dessa fantasia, dessa idealização que nos traz medo, né?
Então, muitas vezes, nós mulheres, nós temos essa tendência da gente se refugiar nesse mundo interno de expectativas, de sonhos, e aí a gente fica imaginando aquele resultado perfeito, né? O lançamento perfeito, a vida perfeita, e sem esses desafios que vão nos gerar medo. Só que a verdadeira transformação, ela só vem quando a gente tem essa coragem, né? Então, por isso que é esse papel da coragem, porque a gente acaba falando muito do medo, né? E o nosso tema é a coragem. Então, a transformação ela está na coragem da gente olhar para a realidade atual, com todas as nuances, com todas as alegrias, com todas as dores, com todos os fracassos, com todas as imperfeições e com tudo, com o que é possível e com o que não é possível. E aí a gente tem a coragem de se mover no possível. Qual é o lançamento que eu consigo fazer agora, sem landing page? Então eu queria que tu trouxesse um pouco sobre isso, assim, sobre como ter essa coragem para a gente construir essa realidade, de encarar a tua realidade, naquilo que dá para fazer realmente, e não aquilo que seria o ideal. A ferramenta paga ideal, né? Eu entendi, assim, o que dá para fazer com o que a gente tem hoje, né? Sabendo que a realidade, ela nos frustra o tempo todo. Eu vou trazer algumas vulnerabilidades aqui. Eu estou nesse processo, eu decidi entrar nesse processo, eu já tinha 51 anos, né? Uma ótima ideia, só. E eu entrei em muitos cursos. Na realidade, toda a minha comunicação, que eu falo para as minhas libertas que elas precisam olhar para ela e quais os movimentos que elas fazem, isso é muito importante. Eu, no início, como eu não sabia nada, eu saí entrando em vários cursos, porque eu achava que aquele curso, cada curso que eu comprava ia mudar a minha vida. Cada mentoria que eu comprava ia mudar a minha vida. E hoje eu sei pronta, não estava madura, porque nada é curto prazo, nada é rápido, como é prometido no mercado, né? E eu, por muito tempo, eu tentei fazer, por exemplo, um lançamento que as pessoas que fazem estão ganhando já faturando bilhões, sabe? Então eu acho que esse é o grande problema do marketing digital, as pessoas prometerem o resultado que elas têm quando elas já estão nesse mercado há 10 anos, há 8 anos, sabe? Eu acho isso injusto até e cruel com quem está entrando. Porque eu, por exemplo, eu já tive trabalhos na minha vida na CLT que eu implantei projetos de TI. Eu não sou uma pessoa que não entendo de TI, mas eu não tinha tempo e nem fazia nada nas redes sociais. Então, eu era muito crua no marketing digital. Eu entendia, sabe, sei entender de TI, de equipamento e tal, mas rede social eu não entendia. Então, quando chega uma pessoa que está faturando em cada lançamento 1,5 milhão e fala que você pode fazer se você seguir o que ela faz, isso é muito cruel. Por quê? Porque, além de você não conseguir, você fica muito frustrada. E fica num limiar entre a desistência e a continuidade. Então, eu acho que a realidade é você entender que isso aqui é como se você estivesse entrando numa faculdade. É como se você estivesse entrando num trabalho novo, que você nunca viu, que é, né, na realidade, o meu foi, mas você vai galgando maturidade, você vai galgando conhecimento, e lembrando que sozinho é muito mais difícil. É muito mais difícil. Tanto que a gente conversou essa semana, né, que a gente eu passei 30 anos para entrar, ficar 2 anos aqui tendo conhecimento para agora a gente se juntar. E a gente falou, né? A gente até falou essa semana, que a nossa força está na nossa junção hoje de trabalhar juntas e botar isso para crescer. Então, eu acho que a coragem ela não está diretamente ligada a você dar um passo e fazer. Está diretamente ligada ao quanto você tem de maturidade no processo, o quanto você consegue fazer isso sozinho ou não, o quanto que você está madura para você entender quais são os passos que você consegue dar. Eu hoje, por exemplo, eu não fazia isso há 1 ano atrás. Hoje, quando uma coisa não dá certo, eu falo assim, tá tudo bem, vou postar semana que vem.
Por exemplo, a live que a gente estava, que eu não consegui ali no meio de muita coisa. Tá bom, semana que vem a gente posta. Hoje, isso não me atrapalha mais, isso não me assim, me deixa numa atenção que eu tenho que fazer, mas eu não fico mais frustrada, porque eu entendo que foi o possível que eu consegui. Então, eu acho que é muito importante cada mulher que quer trabalhar no digital é entender os seus possíveis. Não consegue sozinha, busca ajuda, sabe? Busca uma mentora, busca uma parceira, como eu fiz agora. Eu tenho mentoras, tenho parceira, e você vai buscando ajudas, sabe? Mas entenda as ajudas que você está buscando, porque o que mais tem hoje é pessoas prometendo o que elas mesmas não podem cumprir. Então, eu acho que esse é o recado que eu deixo. Faça o que é possível e entenda que isso é o seu aprendizado, o seu caminho, a sua jornada mesmo ali de crescimento. A gente pode concluir, então, que a coragem é ter coragem de olhar a realidade nos olhos. Né? Ter coragem de perceber o que você pode alcançar dentro daquela sua realidade. E isso não é para desistir. Isso é só para talvez você demore um pouco mais, mas você vai chegar lá se você tiver constância e persistência. E trazer um ponto aqui te cortando. Constância não é fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora, 1% ao dia. Esquece isso, gente, pelo amor de Deus. Isso não faz parte da sua vida. 1% ao dia, nem o universo, nem a natureza cresce. Nada, nada cresce. Tudo é um ciclo, né? E nós somos mulheres. Nós somos cíclicas, nós temos ciclos. Né? Entenda que a constância é você não parar, é você fazer os movimentos necessários dentro do tempo que você tem, dentro do equilíbrio emocional que você tem, dentro da maturidade e dentro da possibilidade ali que você tem. É não parar. Uma semana você vai fazer mais, outra semana talvez você faça menos, num dia você vai render mais, no dia seguinte talvez você não esteja com cabeça, e está tudo bem, se acolha, não se culpe, não se cobre, mas só faça, continue fazendo. E vou dizer que talvez você tenha até ganho de tempo, porque nessa questão de você buscar a busca do ideal, ele te afasta, né? Ficar enfrentando o medo, tentando fazer algo idealizado, até você, porque você só vai fazer quando for real, quando for possível. Então, às vezes, você gasta mais tempo correndo atrás do próprio rabo, né? Tentando ser, fazendo 10 cursos, quando poderia ter feito um e ter feito. E aí, esse movimento de ter feito pouco, ele vai te trazer mais resultado e vai acelerar o teu processo do que você ficar, né, buscando o resultado ideal que não vai chegar. Né? O tempo que você vai gastar se preparando para ser o ideal, talvez ele não chegue nunca. Então, se você for caminhando, a realidade ela nos protege. Né? Ela nos protege de gastar energia à toa, ela nos protege das frustrações, inclusive. Né? Mas a gente tem que ter muita coragem de olhar para essa realidade e entender a nossa vulnerabilidade, entender as nossas limitações, entender que a gente precisa confiar nas pessoas. Então, a coragem de confiar no outro, né? A coragem de delegar, a coragem de soltar o controle, a coragem, né, de a gente buscar os parceiros e entender que aquele parceiro tem um ritmo diferente, a realidade da outra pessoa que está ali contigo, ela também tem um movimento diferente, ela também tem recursos diferentes, né? E a beleza está em a gente poder juntar a diferença e somar, porque a gente vai remindo tempo, né? Quando a gente tem essa humildade de entender que o outro vai entregar aquilo que é possível para ele também. E esse é um lugar que a mulher é convidada a chegar, sabe? A sair desse mundo da competição, da comparação, do julgamento, esperando alta performance de outra mulher, porque as mulheres elas não são da alta performance, elas são de uma potência muito mais subjetiva, muito mais orgânica, muito mais livre, e é ali que está a beleza do feminino, né? Como você disse, do ciclismo, a gente está entrando no outono, né? A mulher está entrando no outono. Então, hoje eu falei para uma mulher isso: se acolha no sono, no cansaço e na necessidade de descanso, porque o nosso corpo está reunindo energia para enfrentar o inverno.
E a gente sofre com as estações, principalmente quem tem, né, quem mora em lugares que a temperatura oscila, a gente oscila junto, não tem como manter uma performance de verão. E nós, mulheres 40 a mais, já estamos no outono da vida, então também não vai ter verão todos os dias, o tempo todo, né? Então, essa é a beleza, né? Essa coragem. E você falou uma coisa no início dessa fala que foi muito importante. Quantas vezes eu não bati cabeça querendo fazer uma coisa que me disseram que eu tinha que fazer e eu não conseguia, porque eu não conseguia nem entender o que tinha que fazer direito, só estava fazendo por fazer e a coisa não andava. E depois eu vi que eu voltei lá para fazer e se tornou tudo mais fácil, porque eu já tinha maturidade. Isso aconteceu também com o curso comigo. Eu fazia o curso, aí achava chato, não entendia muito. Eu falei, nossa, mas tá difícil isso. E aí, tipo, meses depois, quando eu voltava lá para fazer a mesma aula, eu falava, nossa, como isso está fácil agora. Então, é a coragem de se acolher dentro do que você consegue fazer. Mas o problema é que a gente vive numa sociedade que cobra da mulher que ela tem que fazer. Muita gente, a mulher está ali que precisando fazer dinheiro, precisando botar dinheiro para dentro, e aí ela fica vibrando na realização, de ter que realizar, porque senão ela se culpa, diz que não está fazendo nada, e aí começa a vir o comichão do vai voltar para onde você estava, que é muito mais cômodo. Então, assim, a gente precisa entender que isso tudo vai acontecer, mas a gente precisa ter certeza de onde a gente quer chegar. Mas que não é fácil, não é rápido, é longo prazo. É uma construção. Lembra? É um degrau. É um degrau. Eu subo um degrau por ano. Tá tudo bem. É isso aí, eu subo um degrau por ano. E a própria maturidade, daqui a pouco tu vai estar subindo 2 ou 3. E outra, né, tá? A gente tá com duas frentes, né? Instagram e agora o YouTube. Então, é realmente uma coisa assim, a gente está aumentando e o trabalho aumenta na proporção, na mesma proporção. Então é isso, esse tema de hoje foi bastante profundo. Eu espero, do fundo do coração, que você encontre dentro de ti a força para gerar essa transformação, para trilhar esse caminho mais autêntico, mais leve, mais alinhado com a verdade, mais alinhado com o real. Acredite em si mesma, né? Acredite que dentro de você, você tem todos os recursos e tem essa coragem para construir a realidade que você deseja. Tenha coragem de olhar para dentro de ti e buscar no teu profundo os tesouros, né? E compartilhar ele com outras mulheres, porque é nessa partilha que a gente vai dividindo dons e talentos e a gente vai multiplicando os resultados. Então, com todas, né? A coragem, ela está dentro de nós e está pronta para ser despertada. Com todas. Toca no sininho aí e curte essa live para essa live chegar a mais mulheres. Vamos juntas, porque juntas nós vamos mais longe e com mais coragem.